hoje eu tenho uma ansiedade normal, mas eu já tive uma ansiedade patológica. Então, eu sempre estou assim, me trabalhando, né? Fazendo uma prevenção para que isso não aconteça de novo, para que essa ansiedade não saia de desequilíbrio. E aí, então, deixa eu explicar aqui, dar um exemplo para vocês da ansiedade normal. Quando a gente fala ansiedade normal e patológica, fica muito estranho, né? Como assim? A gente tem a ansiedade que é normal. Muitas pessoas só veem a ansiedade como bicho-papão, né? Muito ruim, me traz um monte de coisa ruim, me faz sentir muita coisa ruim. Sim, quando ela está em excesso, né? A persistência daquela ansiedade excessiva acaba fazendo com que a gente tenha, sim, sinais e sintomas que nos geram sofrimento. Mas a ansiedade, ela é uma emoção. E a gente já nasce com ela. Por isso que, às vezes, quando a paciente me procura e fala assim, doutora, eu quero curar, quero me livrar da ansiedade. Eu falo, não, o que você quer de verdade é se livrar, se libertar dos sintomas que a sua ansiedade em excesso estão te causando. Porque a ansiedade, sendo uma emoção nossa, que a gente já nasce com ela, existe um motivo para ela existir. Como todos as outras emoções, né? Ela é uma emoção que a gente tem que nos alerta frente a alguns perigos, né? Ela é a nossa emoção da alerta de luta e fuga. Lá atrás, lá nos primórdios, né? Quando no homem primata, lá atrás, ele precisava às vezes fugir. Você está na frente de um leão. Ou você sai correndo, ou você vai lutar com ele. É meio que isso. E esse alerta de corre ou luta é a ansiedade que liga essa lanterninha, né, na gente. Então, a gente precisa dela. Ela nos alerta para os perigos. Vou colocar esse exemplo no dia a dia nosso, então, de hoje. Hoje em dia, se a gente vai atravessar uma rua, antes de atravessar, a gente olha para os dois lados. Por quê? Porque a gente tem aquela sensação que eu preciso olhar, porque o meio da rua tem um perigo, pode vir um carro, um caminhão, aí eu ser atropelado. Então eu tenho que olhar. É tudo muito rápido, né? A sinalização cerebral é muito rápida. A gente cria ali uma ansiedade, um alertazinho, que a gente olha para os dois lados, acaba sendo automático e a gente não se dá conta de que isso acontece. Isso é um exemplo de ansiedade. É uma ansiedade normal, que nos alerta, né? Que a gente tem que olhar para os dois lados para atravessar a rua. Outro exemplo. Hoje em dia se fala crush, né? Antigamente era paquerinha. Quando a gente vai paquerar, vai ver o crush, conversar com o crush, não friozinho da barriga, borboletinhas no estômago. Que bom que a gente sente isso, né? É gostoso isso, essa emoção, essa ansiedade. Olha lá, essa ansiedade para falar com a pessoa querida, né? Então, isso também é uma ansiedade normal, é uma ansiedade boa, que nos impulsiona para frente, faz a gente se arrumar para ver o que era, né? Se produzir, se preparar para aquele momento. Hoje, por exemplo, eu me organizei a minha agenda, o meu horário para estar aqui, né? Para estar tudo ok, já peguei meu copo d'água, estava aqui e tal. Então, assim, teve uma preparação. Por quê? Porque gerou uma ansiedade. Essa ansiedade que impulsiona é a ansiedade normal. É aquela que a gente nasce com ela e que a gente precisa ter, porque ela nos protege, ela nos sinaliza perigos, né? Agora, quando a ansiedade começa a mudar de figura, começa a ficar em excesso, e como que eu percebo que ela está em excesso? Ela começa a me gerar algum sofrimento. Meu pensamento fica muito acelerado. Estou o tempo inteiro pensando em alguma coisa que eu ainda tenho que fazer ou que ainda vai acontecer. É aquele excesso de futuro no presente. A pessoa não consegue viver o presente, ela não está aqui agora. Ela está pensando já no amanhã. Então, olha só, muito comum dificuldade para dormir por ansiedade. Por quê? Porque a mulher deita lá na cama para dormir e aí ela começa com os pensamentos acelerados dela. Porque amanhã eu tenho que acordar 6 horas da manhã, eu tenho que acordar os filhos, eu já sei que meus filhos vão atrasar, eu vou chegar atrasada no serviço, vou ter que discutir com meu chefe, porque ele não vai aceitar a minha justificativa. Olha o teor dos pensamentos. Pensamentos acelerados no momento que ela deveria estar o quê? Dormindo. Lá na cama pensando. Ela tá lá na cama pensando. Por quê? Porque o pensamento dela acelerado não deixou ela dormir, ela relaxar. E aí ela já está vivendo o quê? O dia seguinte. Ela já sabe que vai dar tudo errado no dia seguinte. Porque o conteúdo do pensamento dela é catastrófico. Ela já sabe que ela vai acordar, as crianças vão atrasar, ela vai chegar atrasada no serviço, ela vai brigar com o chefe.
Só coisa ruim. E isso num momento que, na verdade, ela tinha que estar o quê? Relaxando e dormindo. Então, essa ansiedade em excesso, esse excesso de e se? Ah, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Sendo que esses e se são sempre ruins. E se o meu chefe não aceitar a minha justificativa? E se eu atrasar? Aí também vem aquela parte de e se eu não der conta de fazer tudo o que eu tenho que fazer? E se não der tempo? Esse excesso de futuro, essa preocupação o tempo todo, essa preocupação frequente, esse pensamento acelerado, né, que acaba trazendo um sofrimento. Por quê? Porque isso vai prejudicando, ela perde a noite de sono, né? No dia seguinte, ela não consegue, às vezes, concluir tanta coisa que ela tinha que fazer, porque é tanto pensamento que ela não consegue se organizar para fazer tudo. E aí ela começa que a autoestima dela cair. Por quê? Porque ela começa a pensar que ela não dá conta. E aí fica aquela coisa assim, aquela autocobrança, eu não estou dando conta, será que eu vou conseguir? Eu não vou. Então, assim, é tudo muito, muito acelerado, muito numas hipóteses e numas preocupações que, na verdade, ainda nem aconteceram. E muitas das vezes nem acontece aquilo que ela está pensando no amanhã. Então, eu sempre falo, é o excesso de futuro no presente. Então, essa ansiedade é a patológica. Essa ansiedade que está em excesso, essa ansiedade que fica ali persistente, né? Tá sempre, sempre, sempre ali acelerada, sempre, sempre, sempre preocupada, né? E pensando que algo ruim vai acontecer. Essa ansiedade que gera um sofrimento, né? Acaba trazendo às vezes prejuízo no dia a dia dessa pessoa. Essa é a ansiedade patológica. Para essa sim, a gente tem que ficar atento. Essa sim a gente precisa cuidar e sim se libertar desses sintomas que ela traz. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.